E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD. E hoje eu tô trazendo para vocês aqui a segunda parte do vídeo dos 10 lançamentos mais importantes do Yu-Gi-Oh! Então se você não sabe do que eu tô falando, corre lá e veja a primeira versão, onde eu falo do top 10 aí, o 109876, e agora eu vou falar as 5 principais cartas. Então aqui é onde o negócio tá valendo extremamente sério, porque eu vou falar aí as 5 cartas que tiveram mais impacto no jogo quando foram lançadas. Então, sem muito mais delongas, você que já viu o primeiro vídeo, já voltou lá para conferir quais eram as cartas, vamos lá, você já entendeu a dinâmica, e agora eu vou pro quinto colocado, que vai ser a Evenly Matched. A Evenly Matched no seu lançamento foi um terror para todo mundo que gostava de jogar uma partida aí retrancuda, que gostava de jogar com decks defensivos, com decks de trap, porque ela tinha o simples efeito aí de que no final da Battle Phase, se o oponente controla mais cartas que você, ele acaba tendo que banir cartas aí, até ficar com, na prática, apenas uma, e essa carta pode ser ativada da sua mão. Então, por diversos motivos, essa carta foi muito forte no seu lançamento. Primeiro, os decks que estavam no jogo eram realmente vulneráveis a Evenly, aonde acabava se sendo extremamente forte você utilizar uma carta que você sabia que ia enfrentar decks que tomariam essa carta com eficiência, porque era muito comum decks de trap, decks defensivos, aonde você conseguia levar 2, 3, até 4 spell traps do oponente ali, só com ativação de uma Evenly Matched, e era uma carta extremamente difícil de negar, né? Até algum momento do jogo era muito difícil você negar spell traps, porque a gente não tinha negates genéricos, então isso era um fator extremamente relevante, porque não dava para você ficar negando o Evenly. Tal qual algumas cartas clássicas que hoje em dia podem ser utilizadas, na época estavam banidas. Como por exemplo a Solemn Judgment, que era uma carta aí que, apesar de negar a Evenly Matched, você simplesmente não podia utilizar 3 cópias da Solemn Judgment no seu deck, porque simplesmente não era permitido. E aí por conta disso, pouquíssimos decks conseguiam se sair bem aí com essa Evenly Matched, contra essa Evenly Matched, porque você precisava de um conjunto de situações muito específico para poder jogar de verdade em volta dessa Evenly. E no fim das contas, a melhor maneira de fazer isso era o deck de trap acabar setando 1, 2, 3 cartas no máximo, para tentar guardar algumas traps na mão, para caso tome a Evenly e não doa tanto. Então isso acabou sendo uma dinâmica extremamente relevante para o jogo como um todo, né? Além disso, como eu falei, não era comum você ter negate de spell trap, então essa Evenly funcionava inclusive para jogar contra mesas de monstro mesmo, onde o oponente fazia o seu combo com 3, 4, 5 interações lá na Monster Zone, e aí você com uma Evenly Matched conseguia remover diversas dessas cartas da mesa do oponente, onde a gente via, por exemplo, aí um deck bem clássico, o ABC, que fazia mesas extremamente opressoras, com, como eu falei, 4, 5 interações, ficar com apenas uma cartinha ali na mesa, e um sonho, porque a Evenly arrancou tudo que tinha para arrancar da mesa. Então, uma carta definitivamente dominante aí, que moldou muito o jogo, e que curioso que hoje ela não vê do jogo, né? Praticamente ninguém usa aí essa Evenly Matched, e por sua vez isso acontece porque está muito comum hoje em dia você ter ou mesas extremamente fracas, não necessariamente fracas, mas concisas, com poucas cartas, como por exemplo a mesa do Raizial, que acaba passando com ali umas 2, talvez 3 cartas na mesa, apenas só o Exceed, o campo ali, né? Talvez mais um Exceed. E também hoje em dia a gente tem muita maneira fácil de negar spell trap, coisa que era quase impossível de se fazer nos tempos antigos. Então a gente tem, por exemplo, ali, simplesmente você dá normal summon de um monstro primita, busca uma carta que nega spell trap, e aí você tá protegido dessa Evenly. Então acaba sendo muito fácil aí de você interagir com esse tipo de carta. Principalmente quando você sabe que o oponente vai perder a Battle Phase e você vai ter um turno da volta, o que é o terror aí de quem utiliza a Evenly Matched, de você saber que você nunca vai ter matado o seu oponente. Agora, em quarto lugar nessa lista, que inclusive ela estava mais acima na lista, mas eu acabei aí ponderando depois com calma e deixando ela só em quarto lugar, foi aí a Ash Blossom e Joyous Spring. A Ash, que é uma carta que, por conta dos seus números, ela não poderia estar fora desse top 5. Eu até, inclusive, tinha deixado ela em primeiro lugar até um bom tempo, depois fiquei pensando e falei, não, pô, dá pra diminuir aí um pouco a posição dela,
por um fator específico que eu vou comentar. Mas qual que é a ideia? Gente, a Ashe é uma carta que, desde o momento que lançou, ela é simplesmente a melhor carta do jogo. Ela é simplesmente a carta mais utilizada desde o maio, se não me engano, de 2017. Isso significa que é uma carta que já tá aí há 8 anos, desde seu lançamento, sendo a carta mais utilizada do jogo. E se vocês forem parar para pensar nessa informação, isso tem um peso absurdo de forte, porque a carta mais utilizada do jogo por 8 anos é um título que é impossível de se bater. Você pensa que se for lançar uma carta hoje, a Ashe tem que parar de ser usada e essa carta ser usada por 8 anos consecutivos para igualar a utilização dessa carta. Então a Ashe é simplesmente assim, uma carta absurda, aonde desde o momento do seu lançamento, a única coisa que você consegue pensar quando você vai tomar uma ação é: essa carta toma Ashe? E aí todas as suas decisões envolvem isso. Você tem duas cartas que adicionam, você escolhe: não, vou usar essa aqui primeiro porque se o oponente der Ashe eu ainda tenho essa, ou será que eu uso essa porque é melhor primeiro, mas se eu tomar Ashe eu fico pior? E aí essa dinâmica acabou sendo consolidada no jogo de uma maneira tão forte que decks que dependem de uma carta específica e que essa carta toma Ashe acabam sendo simplesmente piores pelo fator de que essa carta toma Ashe. Vale ressaltar aí alguns exemplos, né? Como por exemplo o Labyrinth. A gente tem aí, por exemplo, o Branded, que possuem cartas que se você der uma Ashe na Big Welcome, o jogo acabou. Se você der uma Ashe na Branded Fusion, o jogo acabou. Se você der uma Ashe, por exemplo, sei lá, na Dinomorphia Frenzy, o jogo acabou. E aí, por conta disso, você acaba tendo uma carta que é onipresente em todas as decklists. Eu acho isso absurdo. Eu fico realmente impressionado com o impacto que a Ashe tem no jogo. E ela só não está mais acima nessa lista porque eu consigo entender que é uma coisa que é meio sem counterplay. Como todo mundo utiliza 3 cartas como a Ashe, a gente acaba tendo aquela dinâmica de tipo assim: não, pô, eu vou dar uma Ashe no cara, o cara dá uma Ashe em mim, a gente se vira aí. E ela é uma carta que geralmente faz trocas 1 para 1. Então ela não é aquele tipo de carta que quando ativa você limpa a mesa do oponente, destrói tudo. Não, ela é uma carta relativamente simples dentro do seu conceito, que ela nega uma carta, ponto. Mas é incrível como isso consegue fazer ela ser a carta mais utilizada do jogo. Então Ashe Blossom tá de parabéns, apesar de estar em 4º lugar nessa lista, está em 1º lugar no meu coração. Então, em 3º lugar agora dessa lista, uma carta que por muitos já foi esquecida, mas quem viveu lembra o como essa carta moldou o jogo e foi um divisor de águas extremamente relevante. Essa carta é um monstro, é um Link 4, qual que é? É o Borealzord Dragon. O Borealzord Dragon é uma carta realmente muito, muito poderosa, porque, pra quem não sabe aí, né, vamos lembrar aqui do efeito do Borealzord. Ele tem alguns efeitos. Primeiro efeito, ele não morre por batalha. Segundo efeito, uma vez por turno ele tem um efeito rápido de mudar um monstro do campo para defesa e aí ele pode fazer um segundo ataque. E esse efeito não pode ser respondido pelo oponente. Terceiro efeito, quando ele declara um ataque, uma vez por turno, você pode roubar metade do ataque do monstro que ele está batalhando para ele. Então você vai ali, basicamente com essa carta, dar praticamente todo o dano que você precisa no seu oponente para matar ele. Porque o Borealzord sozinho, batendo em um monstro que tenha, por exemplo, ali 1000zinho de ataque, ele vai cortar metade, ganhar metade, vai ficar com 3.500, vai dar 3.000 de dano nessa primeira batalha, depois um outro bicho seu pode bater, e esse Borealzord vira esse monstro pra defesa ainda no meio da Battle Phase sem poder ser respondido, e depois bate mais esses 3.500 de dano, e aí quando você vai perceber, uma carta sozinha deu 6.500 de dano no seu oponente, isso supondo que o monstro que você batalhou tinha só 1000 de ataque. Quanto mais ataque o monstro do oponente tiver, mais dano você vai dar com o seu Borealzord, até chegar num ponto aonde se o monstro do oponente tem 2000 de ataque, perdão, tem 2000 e pouquinho de ataque, não lembro, você consegue só com o Borealzord matar o oponente se você tiver qualquer monstro para ser virado para defesa, nem que seja um monstro com 0 de ataque. Então, essa carta, quando ela foi lançada, ela simplesmente mudou todo o conceito do jogo, porque de repente os decks eram divididos em consegue fazer Borealzord ou não consegue fazer Borealzord, porque o Borealzord, ele lembrando, na época que ele foi lançado, não existia disrupção clara e comum para você ativar
contra um monstro Link no turno do oponente. Então, você fazer esse Boros Word era muito seguro de que seu efeito ia passar. A Veiler tinha uma utilização muito menor, a Ogre não podia ser utilizada porque o efeito dele não podia ser respondido. E aí quando você ia perceber, esse Boros Word, ele acabava sendo extremamente dominante. Vale ressaltar que o outro efeito dele até toma a Ogre, né? Mas, enfim, você muitas vezes não precisava tomar muitas decisões porque você sabia que em um momento você podia pegar, deixar um monstro na mesa, fazer um Boros Word do lado dele, Battle Phase, bateu, matou e acabou. E isso qualquer deck que tivesse um spam de monstros decente conseguia fazer. E é por isso que o Boros Word ele foi a carta mais utilizada nos Extra Decks por um bom tempo, juntamente aí com os Knightmares, que foram monstros aí que também moldaram bastante o jogo. Inclusive eles não estão aqui nessa lista, por conta aí de terem sido aí numa situação meio que contemporânea do Boros Word, que acabou tendo um impacto mais de divisor de águas aí, né? Porque apesar, por exemplo, da Nightmare Fênix, Nightmare Cerberus serem ótimas cartas, eles foram cartas que todo mundo ganhou. Enquanto o Boros Word, por ser um Link 4, acabou sendo ali uma divisão muito forte, porque era decks que fazem e decks que não fazem, e era assim que você decidia se você deve ou não usar um deck. Ele faz Boros Word ou ele não faz Boros Word? E aí, esse monstro realmente dominou o jogo por muito tempo. Até o lançamento de um monstro que eu comentei aqui, que foi o Access Code Talker, que foi quem realmente colocou o Boros Word para escanteio. Mas até então, até o lançamento do Access Code, o Boros Word era o meio sólido de matar por muitos anos. E agora, em segundo colocado nessa lista, que pelo que eu vi ali de canto de olho, talvez eu tenha dado um spoiler já, a gente tem aqui uma carta odiada por não necessariamente todos, mas por muitos, que é a Mystic Mine, uma carta também banida, a segunda carta banida aqui dessa lista, né? Eu tinha comentado da Apollousa, e a Mystic Mine tá aí em segundo lugar, porque essa carta, ela realmente, mais do que o que eu falei sobre o Boros Word, ela moldou o jogo de uma maneira que era praticamente impensável você jogar com um deck que não tivesse uma opção de altar a Mystic Mine. E isso aconteceu por tanto tempo que não só a Mystic Mine era utilizada como staple em diversos decks, como também ela era utilizada como meio de você dominar aí um jogo só com essa carta, onde o deck de Mine Burn aí, né, que era um deck comum, acabava sendo o melhor deck do jogo, praticamente, por um bom tempo. Porque era basicamente ativar essa carta e esperar o deck do oponente acabar. Pra quem é mais novo no jogo e não sabe o que a Mystic Mine faz, ela é uma carta de campo que possui um efeito extremamente simples. Em resumo, quem controla mais monstros não pode ativar efeitos de monstro e nem declarar ataque. E aí, no fim do turno, se a quantidade de monstros dos dois lados da mesa for igual, ela se destrói. Bom, de começo você olha e fala, calma, mas por que essa carta era a carta mais forte do jogo? Bom, simplesmente não importa o que tem na mesa do seu oponente ali. Se o oponente tem pelo menos um monstro na mesa e você não tem nenhum, você simplesmente ativa essa Mystic Mine e fica passando o turno até o deck dele acabar. Porque o oponente não pode ativar efeito de monstros, portanto muitos dos alts da Mystic Mine não existem, como por exemplo Nightmare Fênix, Nightmare Unicórnio, seriam cartas que altariam a Mystic Mine, mas não podem nem ser ativadas. Assim como ele também não pode declarar ataques, então ele nunca vai te matar. E aí, basicamente, você tem que ter uma Spell Trap que tenha o efeito de remover essa Mystic Mine da mesa. Aí você pensa, pô, não, beleza, mas isso é fácil. Aí eu vou lá e uso ali, né, um Mystical Space Typhoon e destruo essa Mystic Mine. Bom, existiam diversas cartas que acabavam protegendo a estratégia da Mystic Mine, como por exemplo, a Field Barrier, que era uma carta que não permitia campos serem destruídos. Tinha a Beat Copy, que escolhia uma carta na mesa, e se essa carta fosse ser destruída, ela removia o contador dessa carta em vez de destruir, então ela jogava o contadorzinho e deixava ela protegida da primeira destruição, né? Então você acabava tendo que ter mais de uma carta para ultar a Mystic Mine, e essas cartas tinham que ser Spell Traps. E aí, inclusive, até mesmo ali, uma carta começou a ser praticamente a rainha de todos os side decks, que acabou sendo a Cosmic Cyclone, que era a única carta que com eficiência
conseguia remover essa Mystic Mine. E aí, no fim das contas, acabava que muita gente no deck de Mystic Mine usava ali a Cursed Seal of Forbidden Spell. Então, olha que dinâmica maluca, onde o oponente ativava essa Cosmic, aí você dava Cursed Seal e o oponente não podia ativar mais Cosmic Cyclone pelo resto da partida. E aí as outras Cosmics do deck dele já morriam junto. E essa dinâmica era completamente maluca. Inclusive, eu quase joguei um ICS, no ICS que eu joguei de MFMAC, quase joguei com um deck que se aproveitava dessa Mystic Mine aí, que era um Drytron, que não tinha nada a ver com a carta, era um deck de combo, completamente de combo, mas rodava ali um monte de board breakers e uma das estratégias era simplesmente ativar essa Mystic Mine e aí ficar passando o turno ou até o oponente se render, ou até o deck do oponente acabar, ou até eu decidir que eu já tenho monstros o bastante na minha mesa, juntava 2 bichos na mesa, fazia uns Zeus, limpava a mesa do oponente e depois fazia a minha jogada. E aí, olha essa dinâmica que uma carta sozinha conseguiu fazer. E é por isso que essa carta hoje está banida. Lembrando que não só a Mystic Mine era muito presente nos decks, como ela era uma carta que tinha mais de 3 cópias, né? Porque você podia ter 3 Mystic Mine, você podia ter Terraforming, você podia ter Set Rotation, você podia ter... como é que é o nome daquela coisa que seta um campo, ativa um campo? Não lembro o nome da trap. Metaverse. E aí, todas essas cartas acessavam uma mesma carta que era Mystic Mine e simplesmente ganhava o jogo. Tinha até uma outra spell também, que se não me engano era uma spell rápida, que você ativava demais em alguma coisa, e aí você jogava a Mystic Mine direto na mesa também, direto no turno do seu oponente, se não me engano, inclusive. Então, muito nociva e tá em segundo lugar dessa lista aqui. E agora, por fim, falei muito da Mystic Mine, porque essa carta aqui me dá nos nervos, mas agora para falar sobre o verdadeiro campeão aqui dessa lista, a carta que está em primeiro lugar, que na minha opinião é a carta que mais moldou o jogo desde o seu lançamento, não poderia ser diferente, eu acho, e é o Nibiron. Nibiron da massa, clássico aí, carta que eu gosto bastante e... esse cara é muito engraçado, porque desde o momento que ele lançou, simplesmente a primeira pergunta que você faz ao descobrir qualquer estratégia que vai fazer algum combo é se joga ou não em volta do Nibiru. E é uma carta tão interessante que ela não precisa nem existir no deck do oponente para você estar fazendo jogadas que dependem desse cara. Então... muitas decisões, quantas vezes o oponente nem tinha um Nibiru, mas você fez uma jogada para não perder para Nibiru mesmo assim? Quantas vezes você acabou fazendo um pouco menos do que o que você deveria porque você achou que tinha um Nibiru na mão do seu oponente e acabou perdendo ali uma partida? Ou quantas vezes você ignorou a existência do Nibiru, fez uma jogada forte, tomou esse Nibiru e perdeu a partida? Ou quantas vezes você jogou uma partida muito inteligente, ganhou essa partida porque você jogou bem em volta do Nibiru? Bom, olha uma carta que gera tantas diferentes lógicas aí, e que desde o momento de seu lançamento, hoje em dia a gente tem o número mágico das 5 summons, e se o oponente não fez 5 summons, você fica ali vendo que ele está ainda num estado de decisão para ver, faço a quinta summon ou não faço a quinta summon? Preciso fazer tal coisa, mas se eu tomar Nibiru, depois eu vou ter uma extensão dessa jogada ou não vou ter? Poxa, nossa, por que tal deck é ruim? Porque é ruim contra Nibiru? Paciência, não tem o que fazer, é só você cruzar os braços. O Hero aí, né, desde sempre, entre aspas, ótimo deck, mas que infelizmente não consegue jogar porque o Nibiru existe, simples assim. Aí o Hero não tem nenhuma counterplay pro Nibiru. Tudo bem que hoje em dia o deck de Hero tá se moldando aí com umas cartas de Evil Hero, mas o deck de Hero aí é um ótimo exemplo de um deck que parecia ser bom, mas toma Nib e aí simplesmente não funciona. Então, olha aí que dinâmica interessante aí desse monstro aí que, na verdade, muita gente gosta da carta aí, né? Eu também tô aí nesse kit de pessoas que gostam da carta, e eu realmente acho que o Nibiru é uma carta que é saudável pra partida. Inclusive eu já tentei fazer algumas releituras desse Nibiru aí como próximas possíveis range traps para ser lançadas dentro desse arquétipo, e eu acho que elas seriam muito benéficas para o jogo, porque é um limitante interessante, porque ele nem precisa estar no deck do oponente para estar limitando as suas jogadas. Eu acho isso bem legal, bem saudável ali, eu acho bem inteligente essa dinâmica. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam aí de se inscrever no canal aí, pra gente bater os 1000 inscritos e fazer o clubezinho de membros pra vocês. Muito obrigado a todos que viram até aqui e até uma próxima.